Paz do Senhor. Hoje eu vou trazer para os irmãos e algo que também foi para mim. Tudo que vem do Senhor vem primeiro para mim e aí depois para o próximo. E vem aqui, o Senhor me deu mais um louvor. Esse louvor, ele fala sobre sabedoria de Salomão. E o nome dele é Peça Sabedoria. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, só no louvor, vamos para o principal, que é exatamente a palavra de Deus, que se encontra aqui em 1 Reis 3, capítulo 3, de versículo 3. É assim: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. No 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, olha só, e eu darei a você. Então o Senhor apareceu para Salomão em sonho, perguntando para ele o que ele queria, né? E aí no versículo 6, Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, para com o pai dele Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deu um filho que hoje se assenta no seu trono, ou seja, Salomão. 7. Agora, Senhor, meu Deus, fizestes o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, olha aí ele se colocando como um pequeno, né? Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. No 8, teu servo está aqui no meio do povo que escolhestes, um povo tão grande que nem pode contar. 9, dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo grande? Esse grande povo, é uma pergunta que ele faz. E 10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe deu, Deus dizendo: já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Aí o 12, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. Vou parar aqui, exatamente aqui. O Senhor, quando a gente pede sabedoria para Ele, é porque a gente não está ambicioso nem querendo nada de riqueza, apesar da riqueza ser muitas das vezes boa, mas o Senhor, Ele conhece nosso coração. Salomão pediu sabedoria para Ele, para governar. Poderia pedir muitas riquezas, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas ele, por temor a Deus, por amar a Deus, ele sabia que ele precisaria de sabedoria para governar. E nós devemos fazer isso, pedir sabedoria, porque no final Deus ele acrescenta. Foi assim como Salomão. Deus acrescentou na vida de Salomão. Apesar de ele não ter pedido riqueza, o Senhor viu o coração bom e reto que ele tinha. E por ele ter sido humilde pedindo sabedoria para governar, o Senhor ainda diz para ele essa parte que eu falei por final, no versículo 13. Também darei o que você não pediu. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então é isso que o Senhor tem para nós, quando nós pedimos para Ele sabedoria. Esse ano que vai se iniciar, que nós possamos pedir a Deus sabedoria, não ficar pedindo riqueza,
Porque de que adianta ter a riqueza e às vezes a gente não saber nem cuidar dessa riqueza. E o melhor que nós possamos pedir é sabedoria mesmo. Porque a riqueza o Senhor vai acrescentar sobre a nossa vida, se nós estivermos andando correto, assim como Salomão, andando reto, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, amando a Deus, principal, né? É isso. E aí o louvorzinho para fechar, eu vou só cantar um pouquinho dele, porque ainda não está terminado. O Senhor, quando eu vou, todos os dias eu abro a Bíblia, peço para Deus falar comigo, e aí ele vai trazendo um som no meu ouvido, e ele vai mandando um louvorzinho, e aí quando eu vejo já tá quase pronto, mas precisando melhorar. Mas que os irmãos venham ter sabedoria. Louvor, peça sabedoria. Começa assim. O mundo pode oferecer ouro e prata para você, mas paz no coração o mundo não pode te dar, então faça como Salomão, que podia pedir toda a riqueza desse mundo, mas decidiu pedir a Deus sabedoria, sabedoria, sabedoria para governar. Nenhum outro rei antes de Salomão teve tanta prudência, então Deus o surpreendeu. Muitas riquezas ele lhe deu, faça como Salomão, que podia pedir toda a riqueza desse mundo, mas decidiu pedir a Deus sabedoria, sabedoria, sabedoria. Peça sabedoria para Deus, porque quando a gente faz as coisas segundo a vontade de Deus, vai dar certo. Em meio à tribulação ou não, porque faz parte da vida, né, as dificuldades. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo da maneira que Ele queira, né, que Ele quer, Ele vai estar conosco e até mesmo a dificuldade nós vamos suportar. Deus abençoe, fica na paz.